Adichie Chimamanda Ngozi Adichie é uma escritora nigeriana muito importante da atualidade, conhecida por falar sobre feminismo, identidade, racismo e cultura africana. Onde ela nasceu? A história de Chimamanda Ngozi Adichie não é só sobre sucesso, é sobre descobrir a própria voz em um mundo que, muitas vezes, tenta silenciá-la. Ela nasceu na Nigéria, em um lugar cheio de histórias, cultura e memória. Cresceu rodeada de livros, mas havia um detalhe que a incomodava profundamente: quase nenhuma daquelas histórias parecia com a vida dela. As personagens eram estrangeiras, viviam em mundos distantes, e isso fez Chimamanda perceber, ainda jovem, que existiam muitas histórias que nunca estavam sendo contadas. Foi aí que nasceu algo importante dentro dela: o desejo de escrever sobre sua própria realidade. Nos Estados Unidos, quando se mudou para os Estados Unidos, ainda muito nova, esse sentimento só ficou mais forte. Lá, ela percebeu que as pessoas tinham uma visão muito limitada da África, cheia de estereótipos e preconceitos. Muitas vezes, tentavam resumir todo um continente a uma única história. E isso doía. Mas, em vez de se calar, ela transformou essa dor em palavras. Seus livros começaram a dar voz a personagens complexos, reais, cheios de sentimentos, pessoas que amam, sofrem, erram e sonham. Em Americana, por exemplo, ela mostra o que é viver entre dois mundos, tentando entender quem você é quando o mundo insiste em te enxergar de outra forma. Todos devemos ser feministas, e não foi só na literatura que ela impactou o mundo. Quando falou sobre feminismo, especialmente na palestra Todos devemos ser feministas, ela não falou com raiva, falou com verdade. Falou de experiências, de desigualdades silenciosas, de coisas que muitas pessoas sentem, mas não sabem explicar. Chimamanda não escreveu apenas histórias. Ela abriu caminhos. Hoje, ela é vista como uma voz forte, mas essa força não veio do nada. Veio de questionamentos, de deslocamentos, de momentos em que ela poderia ter se sentido pequena, mas escolheu crescer. Sua vida atualmente. Na vida pessoal, Chimamanda também construiu uma família. Ela é casada com um médico e tem filhos, mantendo uma vida relativamente discreta apesar da fama. Mesmo sendo uma figura pública tão forte, ela valoriza muito sua privacidade e os momentos simples longe dos holofotes. Hold your friends close. Stand up for your loved ones. Tell the people you love that you love them. Tell them often. Find reasons to laugh. Gravitate towards people with whom you never feel that pressure to perform or to be what you're not. One of the tenets I try to live by is never admire quietly. If I admire something about someone, I let them know. We do not always recognize what is beautiful in ourselves, in our spirits, until somebody has pointed it out to us. And remember that people will hardly ever forget small acts of kindness. I remember once during a public event, I was exhausted, I was a little grumpy, actually I was very grumpy, and I was surrounded by people, none of whom seemed to see my exhaustion. And then my friend sort of looked at me and said, "She's tired." And I almost burst into tears because I felt so wonderfully seen. Be kind. Paying attention is one of the most beautiful acts of kindness.